Sério, tiro no pé. No pé de Jesus. Eu sou Rafael Cruz. E aí pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo que eu fiz do Respondendo o Mário Filósofo, eu fiz uma resposta assim bem social, eu acho, bem para a sociedade. Não foi uma resposta assim olhando Bíblia, olhando nada. Aí eu resolvi fazer esse segundo vídeo aqui, que é falando do Evangelho, porque, por exemplo, porque a gente sabe que o Mário Filósofo, ele fala que ele é cristão e tal, ele até, quando ele tá com o Nando Moura, ele fala que ele é cristão, sim, eles são um grupo de cristãos conservadores. Então eu tô fazendo esse segundo vídeo para poder comentar isso, esse incentivo à violência condiz com o Evangelho de Jesus Cristo? Aí eu separei Mateus 5 pra gente ler aqui. Porque Mateus 5 é o Sermão do Monte, que uma galera conhece, né? Aí olha o versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem um outro versículo que eu gosto muito de falar dele, assim, um pouquinho... Desculpa o cachorro tá latindo aí, tá? Mas eu já tentei cortar umas 2 vezes aqui, não tá dando pra parar de latir esse cachorro. A minha cachorra Dandara, que inspirou já até vídeos aqui. Tem um versículo que Jesus fala que... Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para as vossas almas. Toda vez que eu estou deitado no sofá, estou quieta, e minha mulher vem pedir para lavar vasilha, vem pedir para fazer alguma coisa, eu falo para ela assim: aprendei de mim que sou manso. Aí ela fica rindo, né? Assim, esse manso que Jesus está falando, bem-aventurados os mansos, ele está falando de pessoas que são tranquilas, de que não são nervosas, não são estouradas, mas que conseguem controlar o humor delas. E tem sim, é claro que tem um momento que você vai ter que se exaltar, vai ter que ter uma posição mais forte, mas que consegue controlar isso, que não sai estourando do nada fica com raiva, quer brigar, quer xingar os outros, bater nos outros. Não, que consegue se controlar. Então, no Sermão do Monte, Jesus já enfatiza que é importante nós sermos mansos. Aí, eu vou continuar lendo. Versículo 6 fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitas pessoas usam esse texto aqui para falar assim: tá vendo? A gente tem sim, a gente não pode aceitar o mal, a gente tem que ir lá e tem que brigar, tem que ir lá e tem que se posicionar. Mas vê que tá falando de justiça, que não tá falando de vingança, a diferença que tem. Aqui tá falando que bem-aventurado é aquele que gosta de ver a justiça sendo feita. E muitas vezes a vingança que você quer não é justa. Então, Jesus enfatiza e dá valor para justiça, não para vingança. Versículo 7 fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que importante, o Evangelho é uma coisa muito interessante, porque ele fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Na verdade, mais é Paulo que fala isso, eu acho que é o Oséias também. Mas a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Jesus fala que a gente não espera colher uva, por exemplo, de um pé de azeitona. A gente espera colher o que a gente plantou. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? Eu tendo o direito de brigar, de reclamar, eu tendo o direito de cobrar da pessoa e penalizar a pessoa, eu ainda assim perdoo ela, eu ainda assim consigo ser calmo, ser tranquilo, que é totalmente o contrário do que é uma reação de porrada, de pancadaria, de eu virar e querer bater em todo mundo que se levantar contra mim. Versículo 8. Desculpa, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, tá falando assim, não é bem-aventurado aquele que está caçando briga, mas bem-aventurado é aquele que é tranquilo, que é calmo, aquele que quer levar a paz. Os pacifistas, enquanto a gente for pacifista não vai resolver nada. Não é ser pacifista, é ser pacificador, é levar a paz mesmo para as pessoas. Incentivar a violência nunca vai ser levar a paz. Aí nesse capítulo 5 de Mateus eu pulo alguns versículos. Eu vou para o versículo 38 agora, que é uma coisa que muita gente fala e que parece que tem cristão que não lê a Bíblia. Olha só, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O Cenerosa até brincou, falou assim: eles não entenderam ainda que se a gente continuar no olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e todo mundo banguela. É uma brincadeira, mas é sério, assim, se você ver, tem uma mensagem séria nisso. Enquanto a gente continuar brigando e querendo cobrar do outro e fazer o outro sofrer exatamente aquilo que ele nos fez sofrer,
A gente vai acabar numa guerra infinita e aí sim vai para a Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial e acaba esse mundo. Então por isso que os pacificadores são bem-aventurados, porque eles correm dessa tendência de querer exigir do outro exatamente, ver o outro sofrer exatamente aquilo que ele sofreu. Versículo 39. Eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Olha só, Jesus, o que Jesus está falando? Se alguém quiser, tá brigando, tá debatendo com você e tá querendo pegar de você uma parte da sua roupa, dá a outra também. O que Jesus está querendo dizer com isso? E que eu acho que é muito importante enfatizar aqui. Na verdade, eu não vou nem falar o que Jesus quer dizer, porque isso é muito, sei lá, eu tô com o meu ego muito cheio. O que eu entendo disso? É que nós não podemos reagir a nada. Eu acho que principalmente quando a sua família está em risco, a sua família, ou então você tem um risco de morte, sim, você deve sair fora, deve correr disso. Porque eu até conversei com o Adriano uma vez já. O Adriano falou comigo assim, o Adriano do Efeito Colateral: o que você acha desses cristãos que parecem homem-bomba, que estão doidos para morrer pelo Evangelho? Isso também eu acho exagero, sabe? Você não precisa ficar procurando motivos para morrer por causa do Evangelho. E quando você tem a oportunidade de escapar de algum sofrimento, não é pecado você correr desse sofrimento quando você tem a oportunidade, sem negar a sua fé. Porque, por exemplo, Jesus uma vez, quando ele fala assim: se todos vocês aí não crerem que eu sou, todos vão ser condenados. O pessoal pegou pedra e queria apedrejar Jesus. Só que mesmo assim, Jesus foi e falou assim, e se escapou no meio das pessoas. Ele não aceitou, o objetivo de Jesus não era morrer pela palavra de qualquer forma. Tinha um motivo específico para isso. Não é ser um cristão bomba que vai morrer de qualquer jeito. Aqui, ó, tem outro versículo, eu li agora o 40. O 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? E aí acabou o sermão. Olha só, o que Jesus está falando? Que se a pessoa te odeia, você não deve devolver o ódio para ela, você deve devolver o amor para ela. Claro que a sua defesa é importante, você não vai, nossa, vem cá, pode bater e me destruir e tal. Mas você não vai entrar nessa batalha de devolver ódio com ódio. Você, eu consigo me livrar do bandido, eu consigo dar um golpe nele, por exemplo, para me livrar dele, então eu vou sair fora. E se caso for assim, o cara tá querendo roubar alguma coisa de mim, tudo bem, que roube, eu não vou ficar brigando. Primeiro, porque é muito perigoso eu reagir e poder morrer. E segundo, que a própria Bíblia está falando pra gente ir com calma, pra gente não ficar caçando, que a primeira opção não seja a briga. Aí eu separei um outro versículo que é Romanos 12, que fala o seguinte. Romanos 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, olha só o que já está falando aqui. Não devolvam mal por mal. De novo está falando, não é simplesmente no Evangelho, lá nos Evangelhos, mas também nas cartas paulinas está falando isso. Não vamos querer olho por olho, dente por dente. Não vamos ser loucos por vingança, não. Por justiça sim, por vingança. Nossa, eu quero que esse cara pague. Não. E outra coisa que ele fala, que se for possível, quando estiver em você, tenha paz com todos. Que é o contrário do que uma galera que está falando que é cristão na internet está fazendo, que está caçando briga com todos. Não, fulano de tal falou que está ensinando a cagar na casa da amiga, vamos brigar, vamos xingar. Fulano de tal está ensinando isso aqui, vamos xingar, vamos brigar, vamos xingar. E não é isso que está ensinando o Evangelho ensina paz, o Evangelho ensina amor, ensina respeito. Olha a continuação do Romanos 12.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. De novo, não é a violência que vai vencer a violência, não é o mal que vai vencer o mal, é o bem que vence o mal. E a justiça está no bem, não está no mal. Por isso que é importante se a gente puder ajudar quem está querendo brigar com a gente, é importante. Aí você fala assim, mas que sonho utópico, que viagem, isso aí na prática não existe. Isso é o Evangelho. Se você diz que acredita no Evangelho e fala que o Evangelho é viagem, aí eu não entendo como que você acredita no Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é amar o inimigo, o Evangelho é sofrer o prejuízo, o Evangelho é isso. Óbvio que você vai defender sua família, se você precisar você vai tentar se escapar de qualquer coisa que dê para escapar, mas se não der, você não vira um guerrilheiro loucão que está querendo destruir tudo, você ainda assim tenta viver em paz. É simples isso. Isso é Evangelho. Tudo bem, se você não quer acreditar em Evangelho, não precisa acreditar nisso aqui não. Mas se você diz que crê no Evangelho, creia nisso aqui. E aí, o João Carlos me mandou um texto interessante. Ele pediu para me falar sobre bandido bom é bandido morto. E me mandou o texto de Ezequiel 33:11, que fala assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Tudo bem, é óbvio que isso aqui não é uma lei para o governo. É claro que a gente tem que ter pena, sim. A gente não pode querer aplicar o arrependimento do Evangelho a nossas leis governamentais. Tem que ter um código penal para penalizar as pessoas, sim. Concordo totalmente com isso. E aí, em alguns casos, talvez seja até aceitável pena de morte, porque o próprio Deus deu esse direito para Noé avaliar quem vive e quem morre, dependendo do caso, se você for ler lá na Bíblia. Mas ainda que você veja como metáfora. Mas, tudo bem, a gente tem que ter o governo sim, tem que ter o Código Penal sim. Só que a gente não pode, por esse texto, se você se diz filho de Deus e que quer parecer com Deus, Deus não tem prazer na morte do mal, do perverso e do ímpio. Então, se você fala com orgulho, bandido bom é bandido morto, você não está parecendo com Deus. Não está parecendo. E quem não parece com ele, quem não anda como ele andou, quem não está vivendo nada parecido com o que ele ensinou, como vai falar que é filho dele? Entendeu o problema disso tudo? Entendeu o problema? Que acaba parecendo que é hipocrisia e que eu nunca vou chegar aqui e vou falar que fulano de tal não é cristão, nem o Edu de Macedo eu vou falar isso. Mas que no fundo você vai analisar os frutos e vai ver que a pessoa não é pacífica, a pessoa não é mansa, a pessoa não tem temperança, a pessoa não se controla, ela estoura por qualquer motivo, e isso não é Evangelho. Evangelho é paz, amor, alegria e esperança no Espírito. Beleza, esse é um vídeo simples, eu não sou teólogo nem nada, mas eu creio num evangelho de paz, num evangelho que é bom, num evangelho que vem trazer uma melhora para o ser humano, não vem trazer mais briga, entendeu? Beleza, galera? Valeu, obrigado, um abraço, até mais.